Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal O Abismo de All. E uma questão muito interessante, que eu não sei se vocês já perceberam ou não, mas é uma curiosidade. Você sabia o que a imaginação atrofia? Assim como o músculo? Assim como entre outras partes do seu corpo que você não usa? E eu vou explicar como é que isso funciona a partir de agora nesse vídeo, tá? Então é o seguinte, ó. Eu acho que você já é velho ou tem uma idade específica. Se você for muito novo, você não vai saber disso. Você não vai conseguir nem sequer diagnosticar. Se você tiver mais de 30 anos, pelo menos mais de 30, mas ali dos 25 em diante já dá pra pensar no caso, tá? Se for mais de 40, mais de 50, melhor ainda. O que você vai fazer? Você vai tentar imaginar o que você imaginava quando você tinha 18 anos. Ou era adolescente, ou era criança. Se você lembra bem de como você era quando era criança, se caso você não for criança ainda, né, no caso, você vai saber como a sua imaginação era vívida. Pelo menos, talvez lembre alguma coisa. Eu lembro. Minha imaginação era absurda. Ela era inquieta, ela era constante, ela era infernal. Ela estava presente como um mundo paralelo ao meu lado, o tempo inteiro, né? Minha vida infantil era uma vida dúbia, onde tinha a matéria, tinha os sentimentos, sensações, e tinha aquilo que era o quê? As imagens captadas, os sons captados, a organização disso na minha mente. Eu estava o tempo inteiro criando coisas na minha cabeça. O tempo todo. Pesadelo e sonho, de vez em quando misturava com a realidade virava pesadelo e sonho, né? A relação com as pessoas também era uma relação mais lúdica, em certo sentido, era infantil, né? Uma criança, sendo uma criança. Mas a imaginação tem que ser exercitada. Como é que você exercita uma imaginação? Se você é uma criança que não tem contato com, digamos, uma estrutura cognitiva de exercício mesmo, tipo assim, brincadeiras, jogos, livros, experiências, amigos, interações com a natureza, experiências físicas, sensoriais, experiências também imaginativas, você usa a cabeça para entender coisas, desafios, puzzles, entre outras coisas. Imaginação é uma coisa que você treina. Que nem jogar xadrez, que nem aprender a montar um quebra-cabeça, que nem você ler um livro. Se você não lê, você não treina imaginação. Eu lia muito na infância. Deixei de ler depois de um tempo. Depois da vida na adolescência, depois da adolescência. Na faculdade eu estava lendo mais livro específico, né, e poucos mangás. Mas eu parei de ter o contato constante com literatura. E uma outra coisa, série, anime e filme audiovisual não é tão, digamos, adequado para exercitar a imaginação. A imaginação é você usando a sua capacidade cognitiva para criar mundos internos a você e não observando mundos externos a você. No caso de visual, né, ou auditivo, mas mais visual. Então o campo da imaginação é o campo da criação e da concatenação, da mistura de elementos diversos que você experiencia. Cada um tem uma imaginação única. Cada um tem digamos, um código de rastreamento, uma identidade, um DNA na imaginação único. Nenhuma imaginação, assim como nenhuma identidade particular pode ser transferida, imaginação também não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Se você falar para duas crianças a mesma coisa, duas crianças imaginam completamente diferente o que você falou. Se duas crianças leem o mesmo livro, elas imaginam completamente diferente o mesmo livro que leram. A imaginação é uma marca registrada da sua identidade. Só que ela atrofia. Por que eu descobri isso? Primeiro porque, assim, quando você sai da faculdade, você está ali com a linguagem na sua cabeça e tal, ela tem ali uma capacidade de lidar com a abstração, né, que é, digamos, o ócio criativo. Eu saí da faculdade com a minha imaginação treinada pós-faculdade, aí eu fiquei anos trabalhando. Eu não tinha tempo para ler, eu não tinha tempo para escrever, não tinha tempo para criar mundos, eu estava vivendo no automático. Ainda estou um pouco. Aí eu fui pegar para escrever um livro. Depois de muito tempo escrevendo, sem escrever conto, sem escrever nada mesmo, nem poesia, nem prosa, curta nem longa, eu fui perceber que eu não tenho mais capacidade, eu não tinha mais capacidade de imaginação, eu estava destreinado, estava atrofiado. É a mesma coisa que você chegar com 30 e poucos anos e falar, vou correr 200 metros. Corre 200 metros se você é sedentário. Vai, testa, vai correr 1 quilômetro se você é sedentário. Lembra quando você era pirralho, com 10 anos de idade, 13 anos de idade, e seu corpo era extensão de você mesmo, o seu corpo era a mesma coisa? Quando você está com 30, 35 anos, 40 anos, se você não faz exercício regularmente, seu corpo não mais obedece, você não é mais aquela coisa que era antes, aquele indivíduo que era antes. E eu não tenho mais
condicionamento físico. Eu ainda não tenho uma estética mais, digamos, sedentária, mas eu sou sedentário. Tá? E provavelmente, internamente, meu corpo tá lascado. Mas o ponto é, o corpo atrofia. O músculo atrofia e dói para você desatrofiar. A imaginação também é treino, só que dói menos. Como é que você retreina a imaginação, recondiciona a imaginação para ela voltar a ser potente? É bem simples, lê. Só lê. É só você ler. Sabe como é que eu tô treinando a minha imaginação? Escrevendo e lendo, porque eu tô lendo o que eu tô escrevendo. Eu não tô podendo ler livros, eu não tô lendo muitas coisas além do básico. Mas a capacidade de concentração, de convicção, de disciplina mesmo, de você ficar sentado lendo páginas, mesmo que seja páginas que você mesmo escreve, faz a sua imaginação pegar no tranco. Chega num ponto da história, tô aqui nas 30 páginas do livro lá, 30 e poucas já, eu comecei a pensar e comecei a descrever mais, bem mais do que no começo, porque no começo a minha imaginação estava travada. Aí com o passar dos dias, a minha imaginação foi voltando a fluir. Então sim, estava atrofiada. E agora eu tenho imagens nítidas e a história começa a rolar na minha cabeça de maneiras multifacetadas, como era há muito tempo atrás. Redundância, eu sei. De todo modo, fazia muito tempo que eu não tinha essa experiência de imaginação. E sendo bem sincero, eu senti falta. Agora eu tô sentindo falta. É a mesma coisa quando você treina o corpo e percebe que de fato faz falta você não conseguir correr 1 quilômetro. Você não tem mais condicionamento. Eu não tenho essa experiência porque eu não corri 1 quilômetro. Mas eu tenho a experiência de que eu parei de imaginar. Sério, eu parei de imaginar. Se você não incentiva a criança a imaginar, ela não imagina. Ela na 6ª série, na 8ª série, no primeiro ano do colegial, saindo da escola, ela é cognitivamente engessada. As pessoas não conseguem montar cenários complexos na cabeça. Elas são superficiais. Não porque elas querem, é porque elas não são treinadas para serem complexas. Aí você pega uma pessoa adulta, incapaz de entender a divisão política num país, ou o cenário criativo de um anime, ou as nuances narrativas de uma obra. Não é por maldade. Ela não está capacitada, não está treinada. Eu também não estou treinado em várias coisas. Em várias coisas eu sou completamente zero à esquerda. Estou atrofiado em inúmeras coisas. Pode ser social, sentimental, pode ser outras características do meu corpo, né, da minha identidade. Sim, cada uma vai ser como se fosse uma perspectiva da sua existência que pode ou não estar atrofiada. Eu tenho várias coisas atrofiadas em mim. Pensando bem, a fundo. E eu acho interessante vocês pensarem sobre vocês mesmos e comentarem comigo, responder aqui, se puderem, o que está atrofiado em vocês. Além da imaginação, se for o caso. Porque, sério, podem tentar, mas se você tiver ali uma boa memória, ou pelo menos uma boa sombra, um bom eco, um eco de realidade do que você era antes, há décadas atrás, se for possível, né? Se você for mais velho. Se você for um pouco mais novo, aí você tá mais recente, aí não dá pra perceber. Porque sua imaginação ainda tá ali, tá? Mas deixa passar 10 anos. Se você escrevia, fazia contos, poesia, música, letra, tocava um instrumento, fazia arte marcial, imagina agora o seu corpo, ou a sua mente, ou a sua estrutura atual, se ela tá ou não atrofiada. Eu tenho certeza que se você tá há muito tempo abandonado, né, distante daquilo que era parte de sua vida, você tá completamente atrofiado. Eu tô treinando de novo. Eu tô revivendo, reimaginando, reestruturando a minha característica de, digamos, profissional. Minha característica de escritor. Tava zoada, tá? Se pegasse pra escrever um conto aqui, ia ficar um conto bem meio torto. Eu demoro bem mais do que eu demorava antes para conseguir fazer as coisas fluírem como eu quero que fluam no papel. Mas com o tempo vai desatrofiando, vai desengessando, tá? Com o tempo e o esforço. Enfim, o vídeo de hoje é esse, tá? Se acharam interessante o tema, né? Não é um tema provocador, mas, cara, totalmente real. Pelo menos na minha perspectiva. Curtam aí o canal, não sei, se querem escrever, se inscrevam, compartilhem, não sei, comentem. Se tiver algum tipo de opinião sobre o assunto, comentem, vamos conversar. Enfim, essa é a chamada da ação do YouTube da vida, né? Porque a gente tá aqui pra interagir, mas infelizmente, se possível, também ter algum lucro em volta disso, porque é difícil pra caramba, cara. Ser escritor é infernal, porque é literalmente viver a vida inteira trabalhando de graça. Pra você mesmo e pra sua própria imaginação. Que é maravilhosa, só que ela não paga as contas, ela não te alimenta, entre outras coisas. Então a imaginação atrofia, porque você precisa trabalhar e viver uma vida engessada. Então você sacrifica aquilo que era a sua infância, a sua magia,
em troca do inferno chamado vida adulta. É isso. Então, até mais aí, pessoal. Valeu aí pela presença. Falou.